Então, boa noite. É com imenso prazer que hoje a gente vai escutar a professora Aline Cristina Azolim de Souza, que vai falar para a gente da divisão por cotição. E ela vai contar também um pouquinho da experiência dela como professora dos anos iniciais. Então, seja bem-vinda, Aline. Eu agradeço a participação de todas vocês aqui na roda, né, do nosso projeto de extensão. E, Aline, conta para a gente como que começou esse seu percurso de educadora e trabalhar agora, né, pesquisando sobre a divisão por cotição. Com você a palavra. Então, boa noite. Inicialmente, agradeço bastante o convite de estar aqui. Eu sou professora em Curitiba pela rede municipal desde 2003. Então, fazendo as continhas ali, eu vou fazer 20 anos de rede em janeiro. Sou formada em pedagogia desde 2005, sou especialista em psicopedagogia, fiz mestrado em educação em 2019 e ano passado concluí o curso de letras. Um pouquinho fora da direção da matemática, mas também uma coisa que eu gosto bastante. E desde o ano passado estou na direção da escola, porém atuei em sala de aula todos esses anos até então. Uhum. Em 2017 entrei na Universidade Federal para o programa de mestrado e de lá saiu a ideia de trabalhar com a divisão, com os problemas de cotição, por meio da minha orientadora, que era a professora Neila Granioni, e todo esse meu trabalho, essa dissertação, passou pelo comitê de ética, porque envolvia crianças, então teve um certo trabalho por ali, mas foi tudo feito bem de acordo com o que o comitê pedia. Pode passar ali, professora. Então, a dissertação chamava-se Resolução de Problemas de Divisão. Desculpa. Esquema... Tudo bem? Esse mesmo? Tá. Pode passar o próximo. Então, a dissertação chamava Resolução de Problemas de Divisão, esquemas utilizados por estudantes de um terceiro ano do ensino fundamental. A escolha foi da divisão porque justamente era a maior dificuldade dos alunos do terceiro ano, porque eles iam aprender a continha lá no final do ano. E a gente queria ver como que eles compreendiam os problemas sem saber fazer a conta. Uhum. Então, eu dava aula para o terceiro ano desde 2013. Então, como era no mestrado profissional, a gente tinha que aplicar isso na turma em que a gente atuava. Foi por onde eu decidi começar. Então, a professora Neila, que era minha orientadora, estou lá no terceiro slide, professora, lá na fundamentação teórica. Slide 3. A professora Neila tinha como principal autor de estudo o Gerard Verneau, e ele trabalhava a teoria dos campos conceituais. Nessa teoria, ele dividia a matemática em dois campos, o campo aditivo, que trabalhava adição e subtração, e o campo multiplicativo, que trabalha com a divisão e a multiplicação. Dali, da multiplicação desse campo, a gente também trabalhou com duas ideias, que era a divisão por cotas e a divisão por partição. Na dissertação fala sobre tudo isso. Aqui, para essa apresentação, nós decidimos enxugar um pouquinho e falar somente pelo campo conceitual multiplicativo, para trabalhar as ideias da cotição, que eu vou fazer uma rápida explicação do que se trata. Ok. Então, as ideias ali Diga, professora. Não, a gente também trabalha no nosso grupo de pesquisa a teoria do campo conceitual, então isso é bem bacana você estar trazendo já a sua dissertação defendida e que foi realizada na sua sala de aula, né? Isso é muito importante, vincular esse conhecimento com a gente. O pessoal avisou ali no chat que não está passando o slide. Não está passando o slide, professora. Ah, tá. Então, espera aí só um pouquinho, então. Eu vou interromper e vou compartilhar diferente. Então, espera aí. Agora está no segundo já. Agora está no segundo? Isso, pode andar mais um. Espera aí, que quando eu mexo com o mouse... Assim? Tá certo agora, Isso. Aline? Estamos aí. Okay. Agora deu. Então, o campo conceitual multiplicativo não trabalha só a continha da multiplicação, muito pelo contrário. A ideia do campo conceitual são todos aqueles conceitos que envolvem o aprendizado da multiplicação e da divisão. Então, as ideias, as contas, o algoritmo, que não é a continha, é como a criança pensa, e os algoritmos cotidianos, aquilo que ele traz de repertório dele
para a nossa sala de aula. Não necessariamente aquilo que vai ser aprendido, mas também aquilo que ele já aprendeu, fazendo relação com o novo que está acontecendo naquele momento. Então, a gente envolveu também bastante a ideia da lógica, do cotidiano, de como a criança pensa problemas reais. Para isso, a ideia foi que nós não usássemos somente números, mas o sistema monetário, que é uma coisa do cotidiano, que nós, na nossa geração, trabalhávamos muito com dinheiro mesmo, e hoje em dia as crianças não têm mais contato com dinheiro. É cartão, é Pix, não se vê o dinheiro em papel. Mas a ideia está ali embutida nesse sistema monetário, que não é o sistema decimal. Então, trabalhar também incluindo esse sistema monetário em todas as situações de problema em que a gente foi trabalhar, que é o que a criança vive, a criança tem, mas não tem esse contato tão comumente como a gente tinha antes. Então, pode mudar ali o slide, professora, por favor. Mudou, então, a metodologia... Aline? Mudou para vocês mudou, também? Sim. Tá. Isso. Então, como que funcionou a metodologia da dissertação? Nós fizemos entrevistas antes com as crianças para saber qual que era o nível que elas estavam de conhecimento. Teve, então, uma intervenção. Dentro dessa intervenção foram feitas explicações orais, participação das crianças, envolvemos um jogo, que eu já vou mostrar ali, e uma entrevista final. Nessas entrevistas, a pesquisadora, no caso eu fiz bastante questionamento com o propósito de estimular os alunos a explicarem as estratégias, não necessariamente registrar aquilo no papel, mas poder verbalizar como pensou. Então, esse era o principal foco, dizer como que ele estava pensando. Então, nas primeiras 2 vezes, as crianças não ficavam soltinhas, assim, era difícil que eles trouxessem para a gente exatamente como ele pensou. Mas depois da 3ª vez em diante, eles foram falando, a gente conseguia entender exatamente a linha de raciocínio deles. Porque não Elas é foram muito filmadas. fácil, né, Aline? Explicar como a gente pensou é uma metacognição, né? Então, não é tão fácil assim para a criança explicar com as palavras dela, né? Sim, muitas vezes eles mostravam, assim, que não foi trazido só material, foi trazido muito material manipulativo também para essas entrevistas. Então, eles mostravam ali com tampinha, com a própria cédulazinha do dinheiro, eles podiam riscar, usar o material que eles quisessem. Então, ali, com aquele material, eles iam me explicando qual foi a linha de raciocínio deles para resolver cada problema que foi apresentado. E a ideia é que a criança fosse protagonista disso, então tinha pouco envolvimento da pesquisadora. Eles tinham que falar mais do que ouvir. Então, eles tinham que explicar como ele pensa e o principal, o errado não ser um problema, o erro não ser questionado. Então, trabalhar com o erro da criança e fazer com que ele percebesse o erro e aprendesse com ele. Então, a ideia de por que não deu certo. Então, esse trabalho do porquê, o que não deu certo, foi muito válido e no final a gente teve um resultado muito interessante. Então, pode passar o próximo slide ali. Então, as ideias de divisão, nós temos 2. Normalmente, na escola, a gente trabalha muito com problemas de partição, que é a ideia, eu tenho uma parte e eu quero dividir para determinadas pessoas. Por exemplo, ali, nós temos uma garota tem R$25 e quer dividir igualmente entre 6 Opa! Acho que saiu. Não, você não caiu, não. Tem alguém com o microfone aberto que eu vou... Acho que dá certo, então agora voltou. Tá então, bom. O problema de partição é aquele mais comum. Então, ali no exemplo A, uma garota tem R$25 e quer dividir igualmente entre suas 5 amigas. Com quantos reais cada amiga vai ficar? Então, esse é o problema mais clássico que a gente vê na sala de aula. Tem a quantidade e tem a quantidade de pessoas para quem eu quero dividir. Então, é o problema clássico e ali também a gente trabalhou sempre com a ideia de dinheiro durante a dissertação. Mas aqui nós temos outros exemplos que estão no jogo que não são necessariamente com o sistema monetário. Então, lá, paguei R$16 por 4 barras de chocolate. Qual o preço da barra de chocolate? Então, a gente sabe que é essa divisão mais simples que a gente costuma ver no cotidiano. Mas, para hoje, a gente não vai focar nessa. A gente vai focar no outro tipo de divisão, que é a divisão por cotas. Pode passar ali, por favor, professora? Só um pouquinho. Agora, foi? Foi. Então, a diferença está ali.
Uma garota tem R$ 25 e quer dar R$ 5 para cada uma de suas amigas. Para quantas amigas ela poderá dar esse dinheiro? Então, essa é a diferença da divisão de partição para a divisão por cotas. Eu não tenho necessariamente a quantidade de pessoas ou a quantidade de partes que eu quero dividir, mas eu tenho a quantidade das coisas que eu quero entregar para as pessoas ou dividir entre as determinadas partes, que é o tipo de problema que as crianças não costumam ver nos livros didáticos ou nas aulas normais, ou nas aulas cotidianas, né? Toda aula acaba sendo normal nesse caso, mas ele não é tão presente. Então, nós resolvemos trazer esse tipo de divisão. E sim, houve um estranhamento bem grande das crianças quando a gente apresentava esta forma. No final, a gente vai ver que eles têm um raciocínio muito interessante para resolver esse tipo de problema. Se torna até mais fácil, mas é uma coisa que a gente não costuma ver cotidianamente nas salas. Então, ficou alerta para que isso seja mais trabalhado, que a gente coloque mais vezes problemas de divisão por partição. Tem ali o segundo exemplo, tenho R$ 16 e quero comprar alguns pacotes de biscoito que custam R$ 4. Quantos pacotes eu posso comprar? Isso a gente usa no mercado sempre. Essa ideia da divisão a gente sempre tem que ter, e ela não aparece corriqueiramente na escola. Maria comprou 15 figurinhas e vai colocar 5 figurinhas em cada envelope. Quantos envelopes ela vai precisar? São problemas do cotidiano, são problemas do dia a dia, e que aqui, quando você apresenta para a criança ali de 8, 9 anos, ela simplesmente fala que não tem como resolver num primeiro momento. Ela não consegue ter esse raciocínio, porque ela pega e ela não sabe para quantas partes ela vai distribuir. Então, foram problemas que eles tiveram, no início, bastante dificuldade. Pode passar, por favor, Por professora? isso do nome cotas, né? Quantas cotas, Isso. quantas partes, né? Por isso que vem o nome cotição, né? Isso. Normalmente a gente sabe o total, sabe as cotas e quer saber quanto cada cota recebeu. No problema por cotição é o contrário. A gente sabe o todo, sabe quanto custa cada cota ou quanto cada cota vai receber, mas a gente não tem a quantidade de cotas. A gente quer descobrir a outra parte do problema. Uhum. E ele não é corriqueiro. Então é interessante a gente colocar mais isso nas nossas aulas. E sem Então, essas duas ideias, né, o Vernon fala que a gente não constrói a ideia da multiplicação. Então, se a gente só trabalha com partição, o livro didático não também traz só de partição, traz pouco de cotição, as crianças saem sem essa construção do conceito de divisão, né, dessas ideias. Então, fica isso o é conceito fundamental. incompleto. Fica incompleto, né? Até uma das ideias para uma próxima pesquisa seria analisar os livros didáticos e fazer realmente um gráfico, uma contagem de qual é a porcentagem de problemas de cotição que aparecem nos livros didáticos. Porque eles são bem menos do que os problemas de partição. É. Então, essa fica uma ideia para quem sabe, uma tese depois. Vamos pensando no futuro. Então, a intervenção, ela aconteceu. Essas entrevistas não foram feitas com a classe toda. Elas foram feitas apenas com 8 crianças sorteadas aleatoriamente. Mas a intervenção acabou acontecendo com a turma toda. Então, a entrevista inicial foi feita com 8 crianças. Aí houve a intervenção para todos os alunos e depois foi repetida a entrevista com as mesmas 8 crianças para ver se houve mudança na forma dela resolver os problemas. Então, quanto tempo que você ficou... Então, você fez a entrevista inicial e final. Entre essa inicial e final, quanto tempo que teve de intervenção, Aline? Foram 6 aulas. Então, eu entrava na sala 3 vezes na semana, foi 15 dias corridos. Mas foram 6 aulas que eu estive com a turma trabalhando a intervenção. Tá. 6 aulas geminadas, dava 12 aulas. Sim. 6 aulas geminadas de 50 minutos. Então, durante toda a intervenção, a classe foi desafiada a solucionar os problemas, e durante a intervenção foram abordados conteúdos matemáticos que eles já deveriam estar tendo durante o caminho deles durante o terceiro ano, mas foram revistos alguns conteúdos e apresentados novos. Então, o sistema de numeração decimal, com ênfase em composição e decomposição de números, sistema de medidas, mais específico o sistema monetário, e os invariantes operatórios da divisão foram apresentados durante a intervenção. Então, os problemas de cota e partição foram dados na estratégia do jogo, mas também foram abordados em outras situações cotidianas da sala de aula.
Pode passar, ele tem o roteirinho da intervenção. Então, na primeira aula, foi a apresentação do sistema monetário, cédulas e moedas, composição e decomposição do sistema do dinheiro. Então, assim, as crianças realmente não conhecem mais o dinheiro. Então, alunos de 8 anos, você apresenta as cédulas, eles sabem o valor, mas se você perguntar, existe cédula de 30? Eles não sabem responder no primeiro momento, se existe ou não. Então, eles não têm um contato diário com cédulas de dinheiro. Então, até ali a moedinha de R$1, as notas de 2, de 5, eles tinham conhecimento. Mas se você perguntasse assim, mas tem cédula de 15? Uns falavam que sim, outros falavam que não. Então, apresentar realmente o sistema monetário na aula 1. Na aula 2, a gente fez aplicação e resolução de problemas de divisão só por partição, envolvendo o sistema monetário nacional. Foram apresentações e soluções em grupo. Então, eles eram desafiados de formas diferentes a resolver. E o mais interessante não era só apresentar e resolver, mas depois que a gente chegava em grupo, nos pequenos grupos, eles chegavam à resposta e depois apresentavam ao grande grupo e a gente discutia os erros e os acertos e pedia que eles explicassem qual foi a forma daquele resultado, como que o grupo chegou no resultado. Então, eles foram mostrando não só o resultado final, que eles ainda não sabiam fazer divisão por conta. Eles não conseguiam montar a continha de divisão, eles não tinham sido apresentados ainda. Então, eles tinham que falar qual foi a estratégia que eles usaram para chegar na resposta. E a gente percebeu que isso foi um aprendizado muito grande para a turma. Na terceira aula, foi a aplicação de resolução de problemas só de cotas, envolvendo o sistema monetário nacional. E na quarta, quinta e sexta aula, teve o jogo. Pode mostrar ali o próximo slide, professora? O jogo era um jogo de tabuleiro. Eu trouxe aqui o tabuleirinho do jogo para ter mais ou menos a ideia do tamanho dele, plastificadinho. Ele foi feito em 2018 e as crianças da escola ainda utilizam. Então, ele fica no espaço da escola que todo mundo pode pegar e utilizar. Temos 10 caixas de jogo que eles podem usar. Então, o jogo funcionava com dado. Eles jogavam em grupo de até 4 pessoas, em que uma criança era o banco, que tinha as cédulazinhas de dinheiro, e as outras crianças, o dinheirinho mesmo, esse dinheirinho que a gente compra nas lojas de R$1,99, e as crianças iam jogando dado e andando com seus peões. À medida que eles iam caindo nas casas, eles tinham que responder perguntas que estavam nas cartinhas. Esse daqui, por exemplo, diz assim: Bianca vai comprar chocolate, ela vai gastar R$16 em 4 barras. Quanto custa cada barra de chocolate? Aí tinha a resposta que o banco lia. Se a criança acertasse, cada um dos competidores dará R$5 para a criança. Se a criança errasse, ela tinha que dar R$5 para cada um dos competidores. Então, o jogo funcionava parecido com o banco imobiliário, com essa ideia do banco, eles começavam já com uma quantidade de dinheiro, mas todos os problemas tinham ideias de divisão. Então, o amarelo era por cota, o vermelho por partição, e o verde ideia de distribuição. Quando caía na cartinha, ali, na casinha que tem a bolinha dourada, era um bônus. Ele tinha que ou andar para frente, ou andar para trás, tinha que sortear a cartinha bônus para ver o que ele recebia, daí, só nesse caso que não envolvia divisão. Não ganhava necessariamente quem chegasse por último. Quem chegasse por último, acabava... aliás, quem chegasse por primeiro. Quando chega ali no final, acaba o jogo. Mas quem ganha? Quem ganha foi aquele que conseguiu acertar mais durante o percurso. Aquela criança que tivesse mais dinheirinho no final é que era vencedora. Então, eles acabavam aprendendo tanto a divisão, mas também a lidar com o sistema monetário. Então, esse jogo tinha esses 2 objetivos. Bem Pode interessante passar. esse jogo que você trouxe, né? Das cartas. Eu ia perguntar e você já respondeu, porque tinha verde, amarelo, vermelho e o bônus, né? Então, eu já ia te perguntar e você... No próximo slide explica. Pode passar o próximo slide ali. Então, as cartinhas amarelas ali, a composição e decomposição, daí tem um exemplo. Uma menina trocou uma cédula de R$20 somente por cédulas de 5. Com quantas cédulas ele ficou? Então, daí estaria a resposta. Se acertasse, ganhava 20. Se errasse, tinha que pagar 20 para o banco. Certo. Aí no vermelho, problemas de cotas. No verde, problemas de partição. E naquela que era douradinha, era um desafio. Por exemplo, o jogador que tirar o maior número no dado ganha R$50 do banco.
Ou todos os jogadores, inclusive você, devem devolver R$ 9 ao banco. Então, ele trabalha bastante essa questão de composição e decomposição do dinheiro, mas também envolve os problemas de cotas e partição na questão da divisão. Então, eu tenho ele em PDF, se alguém quiser o jogo eu posso mandar, é só imprimir e fazer as cartinhas ali. Ah, manda Pode para a passar, gente, professora? sim. Oi? A gente manda para a gente pode colocar no Facebook com seu nome, tudo direitinho, né? Eu Sim, acho. sim, pode, ele é aberto. Então, ali agora chegamos à resolução. O que aconteceu? Durante as entrevistas eu fui recolhendo um pouco dos materiais e a gente ia anotando tudo que as crianças falavam. Então, qual foi o pensamento dessa estudante aqui? Uma senhora tem R$ 20 para dividir igualmente entre seus netos. Cada neto ganhará R$ 5. Quantos netos essa senhora tem? Então, ele fez ali aquele desenho, ele usou só o lápis e o papel. E daí eu perguntei, o que você descobriu aí? Daí a criança respondeu, eu acho que ela tem 4 netos. Eu perguntei, por que você acha que ela tem 4 netos? Daí, porque eu juntei aqui e aponta ali para o primeiro grupo de bolinhas. Então, ela ia me mostrando, apontando ali. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Então, deu 4. Eu perguntei, 4 netos? Isso. E ela afirmou com a cabeça. Então, mesmo ela vendo ali a divisão, tudo que ela tinha feito, ela colocou todas as bolinhas, as 20 bolinhas, e foi contando de 5 em 5 e colocando o risquinho. Mesmo depois que ela terminou, ela respondeu que eram 4, mas não com a segurança. Eu acho que são 4. Mesmo visualizando, ela não tinha essa ideia. Olhando tudo que ela fez, ela não tinha ideia do resultado final. Só depois que ela foi estimulada é que ela afirmou. Então, mas é difícil, né, Aline? Porque a multiplicação, e aqui no caso a divisão também, ela envolve valores, você perguntou, né? A senhora tem R$ 20, cada neto vai ganhar 5, e quantos netos tem? Então, a gente tem a variável sistema monetário, né, o dinheiro, e os netos. Então, como que eu divido 20 por 5 e vou encontrar netos, né? Então, na cabecinha dela, fala, será que é netos mesmo, né? Eu encontrei 4, O mas que será foi que isso é que eu netos, descobri? né? Então, realmente, dá para que né, a criança realmente ficar pensando mesmo, né? Por conta dessas variáveis, né? Na mesa onde ela podia pegar materiais para utilizar para resolver, tinha tampinha e tinha as cédulas de dinheiro. Então, no caso dessa criança, ela só usou o lápis e o papel. Sim. Mas tinha criança que pegava a cédula de 20 e falava, não dá para dividir. Então, assim, impossível dividir. Então, também tem essa ideia de fazer as trocas. Mesmo que no jogo falava muito de trocas, nós trabalhamos muito com a troca de dinheiro. Às vezes chegava ali na hora de responder, pegava a cédula de 20 e falava, mas não dá. Como que ela vai fazer? Então, tinha também essa questão. Pode passar ali, por favor. Outra criança resolvendo um problema de mesma ideia. Uma menina tem R$ 8 e quer dividir igualmente entre todas as suas colegas de classe de balé. Cada uma ganhará R$ 2 e não sobrará dinheiro. Quantas colegas ela tem? Então, no caso dessa criança, ela foi pegando, contou 8 na cabeça e foi fazendo os risquinhos de 2 em 2. E para essa foi mais claro ela perceber que ela conseguiu montar 5 grupos. Então, nos 5 grupos, ela deduziu 5 colegas. Então, para essa criança foi mais fácil chegar do que a criança que colocou todos os 20. Sim. Porque ela guardou na memória. Então, ela foi de memória dividindo, para ela facilitou bastante. Há outro problema ali que tem 2 resoluções diferentes para a gente comparar. 2 crianças diferentes que resolveram. Carolina levou R$ 16 para comprar canetas. Ela pagou R$ 5 em cada caneta e sobrou R$ 1. Quantas canetas ela comprou? Então, ali ainda tem a questão do resto. Então, trabalhar com a questão da sobra. Sobrou R$ 1. O que é esse R$ 1 que sobrou? Então, a primeira criança usou o dinheirinho ali. Ela desenhou 3 notinhas de 5. 3 notinhas de 5, sobrou R$ 1. E ele me respondeu. Foi um menino que respondeu essa questão ali. Ele comprou 3 canetas. E muito rapidamente ele chegou na resposta. Diferente da segunda criança, que também chegou na resposta, mas primeiro ela fez a divisão, colocou todos os risquinhos ali, dos 16 risquinhos, mas ela teve que contar de novo, e embaixo ela colocou um risco maior que simbolizava a caneta.
Então, ela teve que fazer essa representação pictórica da caneta para ela entender que cada caneta daquela simbolizava R$ 5 que estavam em cima. É aquilo que a professora estava falando. Como que eu vou dividir real em caneta, real e quanto que eu paguei em cada uma e como é que eu vou achar a caneta? Então, qual é a variável que eu estou descobrindo ali? Então, interessante para a criança descobrir, mas os dois acertaram e conseguiram chegar na resposta. Porque para a gente que já tem 16 dividido por 5, a gente já tem esse cálculo, né? A gente, nossa, como que não está claro, né? Mas esse processo que as crianças fazem, a gente percebe, a gente esquece como a gente construiu esse conceito, né? E, inclusive, nesse caso dessas crianças, eles ainda não sabiam a tabuada memorizada. Então, isso, eles estavam no processo, aprendendo ainda, entendendo a tabuada, mas eles ainda não tinham a tabuada memorizada, o que dificultava bastante também. Então, eles tinham que ir contando nos dedos e as estratégias deles eram um pouquinho mais complicadas por isso. Mas quando você apresenta logo a tabuada, não aparece estratégias tão criativas ali. A gente percebe que se apresenta logo o algoritmo, as estratégias ficam muito empobrecidas, e aqui a gente vê uma variedade de estratégias das crianças, né? Por isso que nós pensamos em trabalhar com a divisão. Foi proposital, eles ainda não conhecerem, para ver como que eles pensavam antes de ter já o nosso... Que eu brincava muito com a professora Neila, antes de ter aquele pensamento quadradinho, porque daí depois a gente fecha eles na caixinha e eles não conseguem mais ter esse pensamento aberto. Então, foi justamente proposital a gente escolher antes deles saberem o caminho mais fácil, no caso da divisão. A próxima resolução é bem interessante porque ele não usou nenhum tipo de registro. Então, ali, uma menina foi comprar gibis, pagou com uma cédula de 20 e não restou o troco. Sabendo que cada gibi custou R$4, quantos gibis ela comprou? Então, esse daqui também é bem complicadinho para a criança resolver. Nós tínhamos na mesa o gibi, tínhamos nas mesas as cédulas, tínhamos todo o material manipulativo para a criança responder. Mas olha lá o que ela pensou. Então, para tentar solucionar a questão, a criança refez a leitura do problema silenciosamente, tirou 3 gibis da pilha e organizou lado a lado. Parou por um momento e ficou observando até ser questionada. Então, essa criança percebi que se eu deixasse ela ali, ela ia ficar 3 horas e não ia sair daquilo. Ela pôs os 3 gibis um do lado do outro e ela parou. Eu perguntei, o que você está pensando? Essa era uma pergunta que a gente tinha como padrão na entrevista. O que você está pensando, para não induzir a resposta? Eu estou tentando fazer igual até chegar a 20. De quanto em quanto até chegar a 20? Dela de 4, apontando para cada um dos gibis que havia separado anteriormente, e ela foi contando mentalmente e falando alto dessa vez. Ela começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em seguida, ela apanhou mais 2 gibis, totalizando 5. E continuou a contagem, 16, 20. Até que chegou na resposta 5. Aí, quantos gibis ela comprou? 5. E mais uma pergunta para ver se realmente ela tinha entendido. Como você fez? Me explica direitinho. Eu quero entender como você pensou. Eu peguei os gibis e fui contando de 4 em 4. Então, ela pôs o material manipulativo mesmo, o material concreto na mesa, na frente dela, para ela conseguir ir contando até chegar no 20 e chegou na resposta. E conseguiu explicar aquilo que ela pensou. Então, essa menina usou um pensamento completamente diferente. Ela usou a divisão, mas ela usou uma propriedade aditiva para chegar na resposta. Ela foi usando 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, essa lógica dela não foi nem perto da lógica de distribuição que nós pensamos. Então, ela não distribuiu, ela adicionou. Então, ela usou os conhecimentos lá do campo conceitual aditivo que ela já tinha para solucionar o problema do campo multiplicativo que ela ainda não tinha. E essa é uma criança com bastante dificuldade. E ela foi usando a estratégia que ela tinha no momento e chegou na resposta. Então, a indução para ela chegar foi só perguntar o que você está pensando. E se eu não desse o start de perguntar o que você está pensando, ela não ia sair dali. Ela é aquela criança que trava e não saía da resposta. Quando ela percebeu que ela poderia verbalizar aquilo que ela estava pensando, ela conseguiu chegar na resposta. Então, aqui também a gente pode pensar que os estímulos que a gente faz oralmente para a criança, às vezes são tão importantes quanto aqueles que a gente faz de registro, porque foi um estímulo para ela
começar a pensar, e daquele início que ela deu o start, ela chegou na resposta final. Então, dá o protagonismo para a criança, para que ela consiga pensar de outra forma que não seja mecânica. E assim, só fazendo um parênteses, essas crianças que estavam lá em 2017 no 3º ano, em 2019 eu acompanhei as crianças no 5º ano, e elas fizeram a prova Brasil. Uhum. E elas tiveram um aumento no nível da matemática, do coeficiente de matemática. Uhum. Porque as perguntas da prova Brasil são todas assim, pensadas no raciocínio, e não necessariamente em como mecanizar isso. Então, a gente, claro, tem várias variantes ali, a gente não pode colocar isso como uma tese, mas a gente vendo o grupo levando isso até o 5º ano, a gente pode chegar a uma hipótese de que pensar dessa maneira ajudou com que eles se saíssem bem na prova Brasil lá no final. E agora, outra questão que eu queria comentar também, que é importante, que você falou enquanto pesquisadora e professora, da intervenção. Então, saber que uma pergunta oral ou qual é o seu papel ali é fundamental também para esse avanço, né? Então, o professor, a professora tem um papel fundamental. E, às vezes, o material está ali, mas não é simplesmente manipular, porque tem um conceito envolvido. Então, se eu não... eu estou construindo esse conceito, essa conversa que você fala, né, essa oralidade com a professora é fundamental, ou com uma outra criança, que ela possa discutir com uma outra criança também, vai fazer com que ela avance nessa estratégia, nessa resolução, né? Isso é fundamental. Durante a intervenção, nós colocamos crianças, eles muitas vezes eram, na dissertação está bem explicadinho cada dia da intervenção, mas normalmente nós dividíamos em grupos, onde nós colocávamos crianças com níveis de dificuldades diferentes no mesmo grupo. Sim. Para que aquela criança que fosse mais avançada pudesse estimular a criança que não tinha tanta facilidade, e vice-versa. Para aquela criança que tinha dificuldade conseguir explicar como que ela estava pensando, qual era a dificuldade dela naquele momento. E como, querendo ou não, como era uma competição, o que foi muito interessante de ver é que as crianças não queriam ver o outro errando. Sim. Teoricamente, se a gente pensar enquanto adulto, ou enquanto criança maior, a gente queria ver o outro errar para eu ganhar o jogo. Então, a minha ideia era boicotar o outro. E eles não faziam isso. Eles se ajudavam perante o grupo para que ninguém errasse. Isso era interessante. Eles não tinham isso de quero ganhar, vou prejudicar o outro. Então, eles se ajudavam mesmo durante o grupo. Ou então, se eles errassem por 1 ou por 2, eles falavam, não, veja bem, mas se você fizesse assim. Então, mesmo durante o jogo, eles faziam intervenções para que o coleguinha acertasse. Então, esse foi muito interessante de perceber a cooperação deles durante a intervenção. E se ajudando, essa criança que é a Jota, é aquela primeira criança que fez as 20 bolinhas e separou por risquinhos. Sim. Ela já conseguiu ter uma outra forma, um outro esquema para solucionar na segunda entrevista. Então, ela avançou bastante durante a intervenção. Mesmo sendo uma criança que falava pouco, e ela nunca conseguiu ser líder durante os jogos. Ela era sempre uma criança que ficava mais sendo ajudada do que ajudando. Ela não é uma criança com liderança, mas ela conseguiu ter bastante desenvoltura depois na entrevista 2, na entrevista final. E você falou uma coisa interessante da cooperação das crianças. Eu mudaria a regra do jogo, porque hoje a gente está precisando de ser mais cooperativos uns com os outros, né? Que a construção do conhecimento nunca se dá no individual, sozinho, né? Eu acho que poderia ter... se usasse esse jogo, ia colocar quem cooperasse mais com os colegas ia ganhar um ponto, ao invés de sabotar os outros grupos, as outras equipes, né? Você falou uma coisa muito interessante, que eu ia subverter a regra, porque a gente é que acaba provocando essas atitudes, né? Eu acho que mas foi muito bonito bacana. De ver, e assim, e até hoje você vê eles jogando, porque eu não estou mais fazendo Sim. A análise disso, mas o jogo está disponível. Então, até hoje, quando você vê as crianças, eles não têm muito essa competitividade, eles querem o jogo em si.
E quem ganhou, quem perdeu, para eles não é o que mais importa. Isso que eu acho bem legal no jogo cooperativo. Assim, na verdade, às vezes eles querem terminar logo só para ver quem fez mais ponto e fazer a contagem do dinheiro, que contar o dinheiro para eles é legal também, é uma coisa que eles gostam de fazer, contar e compor. Então, ele é um jogo que acaba tendo muitos frutos ali no ensino fundamental. Então, essa menina aqui, ela fez a estratégia dela por adição. Então, agora vamos ver como que o outro... eu passei, peraí, só um pouquinho, voltando aqui. Aí, tá. A outra criança, como pensou ali. Então, uma menina foi comprar gibis, é o mesmo problema, né? Pagou com 20 e não sobrou nada. Mas olha como essa criança pensou. Muito rapidamente eu fiz a pergunta, quantos gibis ela comprou? Muito rápido, 5. Por que você acha que são 5? Porque R$20 menos 4 fica 16, menos 4, conta subtraindo 1 a 1 nos dedos, fica 12, daí menos 4 fica 8, 4 e vai mostrando nos dedos, até que fica 0, e ignora todo o material que eu dei na frente dele. Então, ele fez tudo mentalmente e, ao contrário da primeira menina, que fez por adição, foi subtraindo. Então, na cabeça dele, ele foi tirando 4, tirando 4, tirando 4, até que chegou na resolução 5. Mas o incrível é que foi muito rápido esse cálculo mental dele. Ele primeiro respondeu 5. Aí quando eu perguntei, mas como você chegou nessa resposta? Que daí ele demorou para me explicar. Mas a resposta dele foi extremamente rápida. Então o raciocínio, o cálculo mental dele já estava, como nós hoje usaríamos a tabuada para pensar ali, né? 20 divididos por 4, 5. Ele pensou isso mais com uma ideia subtrativa, mais uma vez utilizando o campo conceitual que já tinha consolidado, que era o campo aditivo, ele usou para fazer a ideia do esquema no campo multiplicativo, ali no caso da divisão, e acertou muito rápido. Esse menino tem uma facilidade incrível na matemática agora, e ele não tinha no começo da intervenção. Então, agora eu não sei, né, que faz tempo que eu não vejo, mas em 2021, que foi a última vez que eu tive contato com eles na matemática, com o mesmo grupo, ele estava com uma facilidade incrível em todo tipo de resolução de problemas, até aqueles de lógica que não envolvem números, que não envolvem conta, ele ficou uma criança extremamente aberta para fazer esse tipo de resolução. Tá certo agora? Eu passei mais um, é isso mesmo? Isso, é esse mesmo. Então, olha como essa criança pensou. Bianca vai comprar chocolates, ela vai gastar R$16 em barras iguais que custam R$4. Quantas barras ela vai comprar? Então, ela colocou sinaizinhos demais ali, e daí ela foi contando e passando traços embaixo, e a resposta dela, cada barra custa R$4. Ou seja, ela não respondeu o problema. Não. Ela não me deu a resposta de quantos que ela vai comprar. Então, nessa intervenção, foi uma criança que eu perguntei várias vezes, ok, mas diz lá no problema que cada uma custa 4. Não é isso que o problema quer saber. O que o problema quer saber? E ela foi contando e foi respondendo ela, mas custa 4, professora. Eu falei, sim, custa 4, está lá no problema. Mas quantas barras ela comprou? Aí ela ficava, pensava, e ela não conseguiu, mesmo fazendo desenho, mesmo olhando tudo que ela tinha feito ali. Primeiro ela fez os risquinhos, depois aquele sinal de mais é porque ela foi contando. Ela foi contando e riscando mais uma vez. Então ela fez várias estratégias, ela tentou de várias formas, e essa criança, nesse problema, não chegou na resposta. Em seguida eu apresentei o jogo, que tem um problema bem parecido. E daí no jogo eu perguntei para ela a resposta. E no cartão do jogo tem a resposta. Daí ela olhou, claro que são 5. Claro que são 4. Daí ela olhou assim e falei, tá, mas como é que você pensou? É só olhar o que eu risquei. Eu falei, mas isso ela demorou cerca de uma meia hora para conseguir raciocinar que aquele risquinho que ela fez em cima, separando os grupos, era a cota que ela queria descobrir. Ela não conseguiu achar qual era o problema ali. Então, ali traz para a gente mais uma questão. Quando nós trazemos problemas para as crianças, além da questão e da parte prática, as crianças também têm alguma dificuldade na interpretação do que o problema quer. Então, às vezes, a criança não tem dificuldade em matemática, ela não tem dificuldade na questão lógica, mas ela tem dificuldade de interpretação, que é uma coisa que nós estamos vendo agora no pós-pandemia, que ficou ainda mais saliente, porque as crianças com videoaulas não conseguiram ter essa interpretação, a professora trabalhando ali passo a passo com eles. Então, uma coisa que a gente tem percebido muito nas crianças agora é essa questão de interpretar o problema, saber o que o problema quer. E o imediatismo.
responder rápido, sem raciocinar aquilo que está sendo pedido. Então, isso é uma questão que, mesmo depois da intervenção, a gente percebeu que teve que trabalhar bastante, que é ver o que o problema quer. E uma das estratégias... Essas crianças, desculpa te interromper, mas essas crianças precisam desse encontro presencial, né? Da professora ali junto, conversando, né? Perguntando, faz toda a diferença, sim. Sim, foi isso que o trabalho com a conversa, com eles discutindo, foi o que mais trouxe para a gente bons frutos nesse projeto de pesquisa. A gente viu que a interação professor-aluno e aluno, foi maior ponto que a gente conseguiu ver de avanço, foram aquelas crianças que conseguiam explicar as suas estratégias, que conseguiam falar como pensavam e que aprenderam com os erros. Um ponto importante também foi a questão do erro. Então, a criança às vezes erra ou ela não tem segurança naquilo que ela fez e ela não te traz a resposta e ela não te diz o caminho. Então, às vezes, a criança está bem perto de consolidar todo aquele aprendizado e não consolida por pura insegurança. Então, a gente trabalhou muito com a questão do erro, do errar é o caminho, todo mundo erra. Para aprender é importante errar. Quando nós colocamos que, ou às vezes não estava errado, só estava faltando algo para terminar, que aquilo não era um erro, que era um caminho, isso também ajudou bastante com que eles tivessem mais segurança para estar finalizando, consolidando esse aprendizado. Então, trazer a autoestima da criança também foi muito importante. Deixá-los como protagonista daquele aprendizado que eles estavam tendo. Então, isso foi uma resposta que a gente teve bem recorrente durante toda a intervenção. Então, não só com os 8 que foram os que fizeram a entrevista, mas com a turma de 31 que nós tivemos. Então, toda a turma começou a trabalhar muito com essa ideia do erro, do caminho, qual é a proposta. E aqui nessa questão de não responder o que o problema está pedindo, nós usamos uma outra estratégia, daí depois acabou a intervenção, acabou a dissertação, recolhemos os dados, mas a turma continuou sendo minha turma. Sim. Então, assim, e agora? O que eu vou fazer com esses dados? Era meados de agosto, como que nós vamos fazer agora para sanar essas dificuldades que a gente ainda percebeu? Então, uma das estratégias que foram usadas aqui, para sanar isso do que o problema está pedindo, foi trabalhar com problemas incompletos. Então, o que eu trabalhei aqui? Eu não coloquei a pergunta no final, quantas barras ela vai comprar. Eu apresentava, por exemplo, um problema com os dados. Bianca vai comprar chocolate, ela vai gastar R$16 em barras iguais que custam R$4. Ponto. Dava esses dados. Aí eu perguntava para as crianças, o que eu posso descobrir aqui? O que será que esse problema está pedindo? Então, eles tinham que criar a pergunta do problema para depois resolver o problema. Então, a gente trabalhei muito com problemas sem pergunta. Então, eu dava os dados, por exemplo, da VOD também. Eu não dava os mesmos problemas que foram usados aqui na dissertação. Mas eu dava ali, por exemplo, um menino tem 25 balas e quer distribuir entre os seus colegas. Cada colega ganhou 4, ponto. Não dava pergunta. Daí eles tinham que descobrir o que o problema queria, tinham que criar uma pergunta em cima daquilo, para depois responder. Às vezes a pergunta que eles criavam não era a pergunta que eu criaria. Sim. Por exemplo, eles criavam uma pergunta completamente diversa. Eles falavam assim, por exemplo, ponto. Se eu dividir a bala em 2 pedaços para cada um, quantas crianças podem responder? Então, às vezes, eles colocavam mais dificuldade no problema do que ele realmente tinha, mas eles trabalharam bastante essa ideia do problema sem pergunta, para poder entender aquilo que eu estava pedindo no problema. E foi muito válida essa ideia. Eles amadureceram muito mais, a gente não teve mais erros dessa natureza aqui, que a criança respondia diferente daquilo que o problema estava pedindo. Pode passar mais uma, professora? Então, nas considerações finais ali, o que a gente concluiu? Faltou uma letrinha ali no estudantes. Então, concluímos ao analisar essas resoluções que os estudantes fazem uso de diferentes estratégias. Então, para chegar na resposta de um mesmo problema, crianças diferentes ou até mesmo a mesma criança usa estratégias diferentes. Assim, concluímos que esses estudantes que ainda não aprenderam formalmente a operação de divisão demonstram possuir noções matemáticas que permitem lidar com situações de divisão por cotas, fazendo uso de diferentes esquemas. Então, ali, esses diferentes esquemas, eles se valem do que eles já sabem, principalmente do campo conceitual aditivo,
que para eles é mais fácil, tanto usando soma, como usando a própria subtração, e usando a ideia de representação pictórica, que são fazer os desenhos, fazer os risquinhos, desenhar, é o que eles mais usaram para chegar como estratégia nas respostas pedidas, sem conhecer a operação de divisão. Material concreto foi apresentado todas as vezes, porém, pouquíssimas crianças usaram material manipulativo, o que foi surpreendente. Porque nós pensamos, às vezes, que eles vão direto no material manipulativo, mas não. Eles usaram muito a representação por desenho, contar nos próprios dedos, que é um material concreto, e fazer o uso daquilo que eles já sabiam. Então, o repertório que eles já conheciam, que era o campo conceitual aditivo, foi o que eles usaram para o campo conceitual multiplicativo. Pode passar, professora? Então, é isso para mim. Finalizei. Muito obrigada. Estou aberta para quem quiser perguntar e interagir. Temos as referências ali, que a gente deixa para quem quiser depois pesquisar. Então, vamos abrir a roda, né? Estou vendo várias pessoas aqui, a Bernadette, a Samanta, vamos lá, a Bianca. Vamos abrir o diálogo, né, que a gente já começou com a Aline, mas vamos lá, meninas. Tem gente falando aqui que está um excelente trabalho, dando os parabéns. Eu acho que foi, assim, vou provocar a Bernadette, porque ela vai fazer uma pesquisa também junto com a sala dela, né, Bernadette? E você está perseguindo uma coisa interessante também, né, da interação. Então, vamos trocar com a Aline sobre essa interação. A Alessandra falou parabéns, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu pegar o chat aqui. A Alessandra falou, parabéns, as resoluções das crianças sempre nos encantam. A Simone, professora Aline, você costuma trabalhar com algumas atividades didáticas como os jogos? Sim. Então, assim, a questão dos jogos e da interação sempre foi uma prática minha desde sempre, né? Eu comecei a trabalhar na rede com bebês. Então, eu comecei a trabalhar com berçário só depois que eu fui para o ensino fundamental. Então, essa parte lúdica sempre esteve envolvida no meu trabalho desde que eu entrei na rede há 20 anos atrás. E vendo que a ludicidade traz para eles também um caminho, que isso torna a matemática prazerosa, diferente do que muitas crianças pensam no início, que matemática é ruim, que não é legal, que não é divertida. Então, trazer o lúdico para as atividades ditas pedagógicas, que o lúdico também é pedagógico, são muito interessantes. E fazer a troca, o inverso também. Então, depois do jogo, trabalhar com eles o registro de um ou outro problema do jogo no caderno, trabalhar com eles o registro das ideias do outro, então não só a tua ideia. Uma coisa muito interessante que foi feita também era trazer 4 a 5 esquemas diferentes, ou trabalhos, crianças que pensaram diferente, a mesma estratégia, e eles discutirem no grupo qual que era a estratégia mais fácil para eles chegarem na resposta, ou seja, qual seria a melhor estratégia dentre aquelas apresentadas, a mais rápida. Então, fazia os dois caminhos, do formal para o lúdico e depois do lúdico para o formal também. Uhum. Essa forma de trabalhar essas 5 estratégias faz avançar também, porque às vezes você nem pensou que poderia fazer dessa forma, né? Anotar as outras estratégias. E as crianças surpreendem, eles trazem estratégias que você jamais pensou. A Samanta falou, muito interessante a ideia do problema sem a pergunta, né? Que isso faz com que eles pensem, né, nessa relação dos dados e da pergunta, né? Muito interessante. Está tendo vários excelentes trabalhos, parabéns pela resolução das crianças. Aqui, ó,
a Débora. Oi, Aline, achei muito legal você trazer a resolução da estudante que não conseguiu encontrar o resultado, mesmo estabelecendo uma estratégia. Muitas vezes, nós, professores, na tentativa de desenvolver essa habilidade nos estudantes, nos deparamos com situações ainda, situações assim, não sabemos. Eu estou me perdendo aqui, porque... Quer que eu leia, professora? Quero, por favor. A Débora está dizendo assim: oi, Aline, achei muito legal você trazer a resolução para estudante que não conseguiu encontrar o resultado, mesmo estabelecendo uma estratégia. Muitas vezes, nós, professores, na tentativa de desenvolver essas habilidades nos estudantes, nos deparamos com situações assim. O que pode estar dando errado? Quando você apresenta a questão da interpretação, passamos a ter mais um ponto para nos atentarmos nesse processo. Trabalho excelente. Então, ali no caso dela, que não chegou na resposta, eu fico pensando se fosse, por exemplo, uma prova de múltipla escolha. A gente teria dado errado para essa criança. Uhum. E no final das contas, ela não estava errada. Ela acertou todo o caminho, todo o raciocínio, ela não entendeu o que o problema queria. Então, assim, ela não errou totalmente, mas na matemática a gente tem muito isso, né? Que é ou erro ou acerto. A gente tem que tentar pensar na matemática não só como esse exato, fechado, mas qual caminho ela percorreu para chegar até ali. Então, foi esse o caso que eu quis trazer ali, que nem sempre a resposta final errada diz que a criança não sabe. Então, no caso ali, ela sabia muito daquilo que ela sabia, o que faltava. Às vezes só faltava um pouquinho. Sim. Então, saber onde a criança está e aonde a gente quer chegar com ela. Uhum. Samantha, você quer colocar sua questão? Pode abrir o microfone. Pronto, agora eu baixei, eu estava querendo baixar a mãozinha. Desculpe minha voz, eu estou levemente gripada. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, que coisa linda. Dá para sentir que você leva esse trabalho com muito carinho. Isso acalenta meu coração, assim, ver uma professora falar com tanto cuidado, é muito gostoso de ver. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho lido, né, ouvido muito a Regina Célia Grando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Minha voz está horrível. Estamos te escutando, Samantha. Então, a professora Regina Célia Grando, eu tenho lido muito o trabalho dela, e uma parte do trabalho fala sobre o lúdico, fala sobre o lúdico na sala de aula. E aí, ela, num vídeo, ela fala que é um pouco... eu não falo errado, né? Mas é um pouco equivocado da nossa parte falar que o jogo, tá, é lúdico, porque nem sempre agrada a qualquer um, né? Às vezes você vai levar o jogo para a sala de aula e não vai ser lúdico, não vai ser agradável para todos. Aí eu queria saber se a professora já teve essa experiência de chegar na sala de aula e você levar com todo esse carinho, esse amor para a sala de aula do jogo, toda empolgada. Embora eu ache difícil alguém não gostar de jogo, porque eu sou uma fã de jogos. Mas se já aconteceu contigo, como é que você lidou, né? Você chegou lá todo empolgado, trouxe um jogo para vocês e alguma criança não curtiu, como é que você fez isso? Se houve essa experiência, como é que foi o seu jogo de cintura aí? Então, com esse jogo não aconteceu, mas em outros momentos já. Então, assim, às vezes a gente traz o jogo e realmente tem criança que, num primeiro momento, eu acho que até não é porque não gosta, mas porque tem insegurança em estar ali. E a criança insegura não vai querer participar de nenhuma forma. Então, algumas vezes já aconteceu sim. Normalmente, quando eu trabalho com jogo, eu não trabalho sozinha. Normalmente, eu tenho uma corregente na sala ou mais alguém comigo. E quando essas crianças não aceitam participar de primeira vez, a gente tenta colocá-los como nossos ajudantes. Então, essa é uma estratégia. A criança não vai estar ali jogando naquele momento, mas ela vai estar do nosso lado, vai estar acompanhando, vai estar conhecendo de fora, vendo aquilo que está acontecendo,
sem deixar de participar da atividade. Então, ela fica ali na sala, a gente acaba pedindo ajuda, ele vai fazendo uma outra coisa. Às vezes, ele não vai mesmo no final querer jogar e tá tudo bem. Então, assim, nem sempre essa estratégia que você leva agrada a todos e o forçar a criança a fazer uma coisa que ela não quer vai trazer aquilo, vai acabar de vez com a vontade dela. Já aconteceu ter criança que não gosta mesmo. O jogo da memória é uma coisa que algumas crianças não gostam de jogar, isso eu percebi bem claramente. Eu não levo mais jogo da memória. Quando é um jogo novo, assim, que é o caso desse, que foi criado, eles não têm contato, dificilmente eles negam no primeiro momento. Eles vão querer conhecer primeiro. Mas teve, sim, caso das crianças não gostarem, e uma estratégia, nesse caso, de você ter uma turma que você já conhece, sabe que alguns não gostam, é trabalhar com cantos diferenciados. Então, trabalha com um jogo com 3 grupos e com outros 2 grupos trabalha algo que tem o mesmo conteúdo, mas com uma estratégia diferente. Então, você vai estar colocando todo mundo na mesma aula e fazendo estratégias que vai agradar a todos. Então, fazer essas trocas dentro da mesma aula funciona. É difícil. Quem entra na sua sala pensa que você não está fazendo nada naquele momento porque a sala está virada. Mas pode ter certeza que é uma coisa que eu já fiz, dá certo, funciona, e as crianças levam isso para sempre. Obrigada, Aline. A Simone, parabéns. Saiba que, além de aprenderem com você, você pode ver o seu trabalho sendo retribuído com a dedicação deles, né? Que você falou que isso perdurou até lá, né, no 5º ano, na Prova Brasil, e isso fica, assim, marcado. Bianca, você gostaria de fazer uma pergunta? Você está sem... O som ainda está desligado. Boa noite. Eu não gostaria de fazer exatamente uma pergunta, não. Gostaria de fazer uma fala para a Aline. Primeiro, agradecer assim, a riqueza de material trazido, né? Achei muito, muito interessante em a gente pensar, tipo assim, você pegou o banco imobiliário e fez um banco imobiliário dentro da sua proposta de trabalho como um jogo, né? E um jogo que você falou que fez em 2018, se eu não me engano, e até hoje ele está lá, que plastificou e continua sendo usado. Então, essa possibilidade de fazer o material, trazer essa sugestão, eu acho, assim, achei muito interessante. Como a professora Vânia falou, eu acho que eu sei as respostas, porque eu sou uma pessoa que estou assim, aprendendo a matemática. Agora, eu gostaria de brincar só para saber se eu ia acertar se é de cotição, se é de partição, né? Porque isso eu realmente estou nesse aprendizado, né? E assim, todo o seu planejamento, né, de estar com material concreto para os alunos ali à disposição para eles, para terem mais uma possibilidade de troca, de fazer essa divisão, assim, todo o seu compartilhamento, eu acho que enriquece, no caso, as nossas ideias para poder dar aula para o Fundamental 1. Né? Eu acho que essa troca dessa roda é sempre muito interessante, que a gente fica muito nutrida de sugestões para poder a gente trabalhar. E, particularmente, a matemática, que sempre eu começo a vê-la de outra forma, né? Então, isso me deixa muito feliz. Eu entrei 5 minutinhos depois. Eu gostaria de saber, que já deve ter sido dito, que a professora Vânia geralmente apresenta, se essas crianças, se essa turma é de escola pública ou escola privada, e se refere ao 3º ano, qual ano que se refere a turma? Turma de escola pública. Na turma tinham 31 alunos. Desses 31, 8 foram as crianças que fizeram as resoluções em separado, em entrevista, e eles tinham de 8 a 9 anos, 3º ano do Fundamental. Como é que foi feita essa seleção desses 8? Foi quem autorizou? Como é que foi feita essa seleção desses 8 alunos? Todos estavam autorizados, passaram pelo comitê de ética e tiveram que fazer o termo livre e esclarecido. Então, todas as crianças da sala estavam autorizadas a participar da pesquisa. 8 foram sorteadas aleatoriamente. E você decidiu trabalhar com 8, Aline, para facilitar a produção dos dados, que é a gravação, escutar, foi isso? Por isso você escolheu 8? Nós, junto com a professora, nós chegamos num número que fosse possível fazer análise dos dados, né? Porque a gente analisou cada uma das entrevistas em separado. Então, que fosse possível analisar cada uma das 8, chegar
na resposta final da dissertação. Então, achamos que 6 seria pouco e 10 a gente não daria conta. Então, a gente chegou nesse número de 8 crianças para poder analisar durante o tempo do mestrado, que seria, eu teria 6 meses para fazer análise desses dados. E aí, o mestrado é muito curto mesmo, desculpa, Bianca, aí realmente são 6 meses só para fazer análise, é muito pouco. Fala, Bianca. Não, a atividade, a entrevista foi feita com 8, mas vocês fizeram essas atividades com os 31 ou só com os 8? Foi e assim, depois pegaram essas atividades desses 8 para poder fazer a entrevista e saber como é que foi a linha de raciocínio? Não. Primeiro foi feita uma entrevista inicial com os 8 antes de apresentar o jogo e fazer a intervenção, para ver onde que eles estavam com o conhecimento da divisão. Então, foi feita a entrevista com os 8 inicialmente. Depois foram feitas 6 aulas envolvendo todas as questões matemáticas de divisão e do sistema monetário, com todo mundo. Então, ali tinha um registro de todos os 31, foram recolhidas as atividades dos 31, foi feito no caderno deles, todos eles jogaram, e depois esses mesmos 8 fizeram problemas parecidos para ver se teve mudança no aprendizado depois da intervenção. E teve, então, assim, que é o caso ali da AJ, a gente viu a entrevista inicial e a entrevista final com um problema parecido. Como que ela mudou a ideia dela de divisão depois da intervenção. Qual a estratégia que mudou. Então, foi essa análise, no final do mestrado, foi analisar essas mudanças. Então, não foi analisar a intervenção em si, mas analisar o que mudou no pensamento dessas 8 crianças durante a intervenção, após a intervenção. Mais alguma questão, meninas? Posso fazer outra pergunta? Pode. Essa perguntadeira, né? Essa turma já tinha por hábito as crianças trabalharem de explicar como eles chegaram àquela conclusão, ou isso foi uma coisa levada por você? Foi uma coisa levada por mim, eles já eram meus alunos, só que nós não tínhamos essa estratégia antes. A estratégia surgiu com a ideia deles mostrarem isso, porém, depois do mestrado, isso virou uma estratégia corriqueira. Nunca mais paramos de perguntar o que eles estão pensando. Então, foi trazido durante a intervenção, mas agora perdura para sempre. Então, não só eu, mas as professoras que acompanharam ali comigo também agora têm bastante esse hábito de perguntar, mas como que você pensou? Então, esse como você pensou virou quase uma pergunta jargão na escola. Como você pensou? Vou te confessar que de tudo que eu estou aprendendo, que eu estou aprendendo muita coisa, o que mais me encanta na matemática é perguntar o processo de como chegou ao seu resultado. Eu nunca tinha visto isso, nem ouvido falar nisso. Eu fico encantada de pensar nos processos e aí me remeto assim, aos meus processos, de coisas que eu já fiz com os meus alunos, que eu fico encantada como é que foi o processo. A última que você apresentou, que ela achou, mas ela não soube dar a resposta, né? Ela não soube visualizar dentro do esquema que ela fez. Você falou que ela levou em torno de meia hora para ela poder chegar na conclusão, mas foi o tempo dela, né? E você foi usando outro caminho. Assim, nesse caso, eu acho que eu perguntaria assim, mas eu acho que eu faria uma intervenção mais direta, mas estava pesquisando. Eu fiquei pensando, gente, por que ele não pergunta, não pede para ela olhar? Né? Mas era uma questão da pesquisa, era o seu estudo esse. Mas, assim, nesse caso, se não fosse uma pesquisa, né, ali naquela questão que você levou esse tempo, porque a gente na sala de aula com 31, a gente não tem esse tempo, de repente, né, todo para a gente fazer, para se chegar dessa forma nesse momento. Poderia perguntar para ela, e fica para todo mundo, né? Não seria só para você não, Aline, mas poderia perguntar para essa criança, assim, de uma forma, fazer uma inferência mais direta, para ela ver que ela chegou a essa conclusão, mas ela não... Ela conseguiu chegar a essa conclusão, mas ela não conseguiu visualizar que ela chegou, de encontrar quantas pessoas ali, entendeu? Qual o número. Isso. Sabe Com daquele que tinha do mais? Estou falando daquele do mais. A última menina do 4, que ela respondeu o preço de cada um, né? Isso. Então, ali no caso dela, depois que terminou a entrevista, a gente fechou, ela não chegou na resposta. Depois da entrevista, aí eu parei de ser pesquisadora e fui ser professora. Aí, depois da entrevista, eu cheguei e falei assim, então, olha lá, vamos ver, o que você chegou aqui?
Então, cadê? Quanto que é cada um? Aí eu fiz ela circular ali os desenhos, a gente pegou o mesmo problema, o problema parecido do jogo, aí eu fiz ela circular, então, é uma criança, é um deles, e agora? Qual que é o outro? Até que ela chegou na resposta, e eu fiz com que ela observasse aquilo e chegasse na resposta final. Mas ali, enquanto pesquisadora, a gente não pode induzir a resposta e nem ajudar, né? A gente fica só olhando, dá uma vontade incrível da gente mexer ali na mãozinha, mas a gente segura e deixa a criança responder. Mas depois que eu larguei, tirei a fantasia de pesquisadora, voltei a ser professora e mostrei ali para ela qual que seria o caminho, que é o que a gente faria na sala de aula. Eu fiquei querendo dar resposta para ela, você falando, falei assim, meu Deus, ela não chegou na resposta. Eu fiquei querendo fazer de outra forma, entendeu? Aí eu falei assim, e depois você falou assim, não, mas depois de meia hora ela chegou. Aí, mas você tinha dito que não chegou, então agora eu entendi perfeitamente como é que Pro entendeu final da o pesquisa, processo. não. Para a pesquisa foi aquilo, ponto. Aí depois eu fui como professora intervir na resposta dela, que daí não valeria mais como dado de pesquisa, né? Teve interferência, a gente descartou o dado depois daquilo, mas até então valeu ali. Ah, muito Eu não ia obrigada. deixar ela sem a Tá? resposta à judiação, minha consciência ia pesar. Bernadette, e a gente fecha com a pergunta da Bernadette, tá bom? Boa noite, então. Aline, espetacular seu trabalho e bastante sedutor. Eu acho que qualquer pessoa aqui se interessou, porque rastrear esse pensamento da criança, e como eu até coloquei aqui no chat, a professora Vânia não conseguiu alcançar, porque foram vários ao mesmo tempo, essa perspectiva do erro ser encarada como um caminho, né? Quando se abre para isso, se dá abertura, né? E não se uniformiza o erro, né? Ele tem várias possibilidades, né? Pode ser no finalzinho e às vezes só falta um pouquinho. E o que eu quero perguntar, Aline, que eu fiquei curiosa, e tem a ver também, porque quando a gente vê né, o trabalho partilhado, a gente se reporta à nossa própria pesquisa, aquilo que a gente está se debruçando em estudo. Então, assim, eu estou muito intencionada também na pesquisa com os meus alunos, uma turma de escola pública, bastante heterogênea, com bastante situações aí pós-pandemia de leitura, escrita, e eu estou querendo trabalhar a resolução de problemas em grupos, pensando não só no papel do professor, né, de que provoca esse pensamento da criança, mas também nas interações entre os alunos. E eu fiquei curiosa de saber, porque sim, a gente viu da sua partilha muito diálogo entre você e uma criança, porque eu imagino que você tenha chamado, né, como você falou, proporcionou a todos, mas esse grupo de 8 você foi individualmente lidando, ou na sala de aula, ou em algum espaço da própria escola. Mas e eles com eles mesmos? Como que houve essa interação entre eles, de modo que um ajudasse o outro também nas estratégias, nos esquemas, influenciasse um ao outro? Muito. Até não só na aula do jogo, que no jogo eles também interagiam e um ajudava o outro, mesmo sabendo que poderia perder o jogo por conta disso. Eles tiveram muita ajuda um do outro, mas também nas outras aulas em que eles tinham simplesmente que resolver problemas. Então, a gente agrupava as crianças com grupos heterogêneos. Então, aquele que tinha um pouquinho mais de facilidade, com aquele que tinha um pouquinho mais de dificuldade, para que eles trabalhassem junto essa troca e eles mesmos aprendendo com eles mesmos. Isso é uma prática constante, mantenho sempre, isso veio de antes da pesquisa e depois, que fazer esses grupos juntando crianças não tão... A gente costuma fazer assim. Dentro da sala de aula, a gente tem vários níveis. A gente coloca as crianças que se aproximam por nível. Um que sabe um pouquinho mais, daquele que sabe um pouquinho menos. A gente não vai pegar aquele que sabe muito e colocar com aquele que sabe pouco, porque você vai fazer tudo para que ele não vai ter a troca. Então, a gente aproxima os níveis, mas sempre um possa ter uma troca com o outro para que eles possam, aos poucos, os dois juntos irem subindo, ou duplas ou trios. Então, a gente trabalha bastante com essa heterogeneidade e que eles tenham um diálogo entre eles também. Então, fechamos mais uma roda. Parabéns, foi muito bom. Obrigada. Essa troca, Aline, causou vários questionamentos, mas eu acho que isso que é muito bom, né? Que nos provoca a pensar a intervenção também da sala de aula, né? Não só da pesquisa, mas a gente quer mudar esse pensamento de que matemática é ruim. Não, matemática é muito bom, e todos nós somos capazes de aprender matemática, desde que a gente tenha uma professora
que faça boas intervenções igual você, Aline. Então, Obrigada, boa noite professora. para todos vocês. Boa noite. Parabéns. Boa noite, Aline. Parabéns. Tchau, tchau. Boa viagem, professora.